no escândalo do Mensalão, teve que passar a atender às necessidades do PMDB, do Senado. Na ocasião, ele foi informado que o então presidente Luiz Inácio tinha conhecimento e assentido com essa alteração. Posteriormente, perdeu esse cargo por influência do PMDB da Câmara. Então, nós julgamos essa discussão, esses fatos vieram à tona também no julgamento do ex-deputado Eduardo Cunha. Assim, foi nomeado diretor da BR Distribuidora. Segundo informações que lhe foram repassadas, então, por José Eduardo Dutra, a sua saída do cargo de diretor da área internacional e sua nomeação como diretor da BR Distribuidora seriam de conhecimento do então presidente Lula. Recebeu informações de terceiros de que a nomeação para a BR Distribuidora teria ocorrido, pois o acusado teria logrado, no passado, resolver uma dívida eleitoral do PT com o Grupo Chaim, com a contratação para esta operar um navio sonda. Isso foi objeto, inclusive, de referência pelo Ministério Público e é objeto de outro processo penal. Alberto Youssef também prestou depoimento, também condenado, confirmou esses fatos, inclusive em relação a ambas as refinarias, Ernest e Repar, confirmou que utilizou as empresas de fachada MO Consultoria e a Rigidez para receber e repassar propina. Inclusive, isso é objeto de processo já julgado por essa turma. Fernando Falcão Soares também prestou depoimento, também celebrou acordo de colaboração homologado pelo Supremo. Em seu depoimento, declarou que intermediava o pagamento de propina indevida para esses fornecedores e que participou em relação ao episódio envolvendo o Nestor Severo, episódio esse que acabei de referir, com a saída dele da diretoria da Petrobras para a diretoria da BR Distribuidora. E essa saída se deu exclusivamente em função dele ter solucionado a assunção do cargo da BR Distribuidora, se deu como gratidão por ele ter solucionado um problema envolvendo financiamento de campanha do Partido dos Trabalhadores. Milton Pascoal também prestou informações. Essas informações todas acabam por corroborar o que disse Léo Pinheiro em seu interrogatório, como adiante nós veremos. Não passa desapercebida, portanto, a capacidade de influência do ex-presidente no processo de nomeação dos agentes políticos da Petrobras e sua ciência a respeito do esquema criminoso. Apesar de sua negativa, a singular delineação dos bastidores e indicações e os movimentos de agremiações partidárias na tarefa de manter pessoas de confiança que pudessem levar adiante o projeto de financiamento político. Há prova acima de razoável de que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras, destacadamente a destinação de boa parte da propina para o Partido dos Trabalhadores para financiamento de campanhas políticas. Episódios como a nomeação de Paulo Roberto Costa, e há um outro episódio que adiante talvez eu mencione, Nestor Severo e Jorge Zelada, entre outros, não deixam margem às dúvidas de sua intensa ação dolosa no esquema de propinas. Aliás, o ex-deputado Decídio Amaral trata disso em relação a alguns desses episódios. Transcrevo um trecho do depoimento de José Aldemário, que também trata da interferência de José Carlos Mulay, que me relatou sobre as reformas desse sítio, que estava aliviado, porque tinha contratado arquiteto, engenheiro, assim por diante. Mas aí sobreveio uma orientação de que ele sairia, porque a OAS faria a obra no sítio e porque a OAS teria assumido esse encargo. O senhor disse em seu depoimento aqui que o ex-presidente Lula recebia uma espécie de follow-up, recebia de quem? Do senhor? E aí ele diz, olha, eu não participava das reuniões, mas o meu depoimento é um depoimento político. Eu não tenho planilha, eu não tenho os fatos, eu tenho os fatos de alguém que foi líder do governo, que participava ativamente do dia a dia do Congresso, que conversava não só com a maioria dos partidos, mas conversava com os diretores, com a própria nomenclatura da Petrobras. Portanto, se não me contassem as conversas do Palácio do Planalto, eu sabia por outras vias sempre. E a Lava Jato está provando isso. Faço apenas uma digressão, obviamente, se tomado isoladamente, e é por isso que fiz as referências aos indícios, prova direta e indireta, se tomado isoladamente, cada um desses depoimentos podem parecer frágeis, mas tomados eles em conjunto e somados com outras provas que nós adiante veremos, é possível confirmar todas as assertivas que tenho feito até o presente momento.
Pedro Correia também contextualizou os fatos e a participação do ex-presidente, disse, e no sistema ilícito de financiamento, relativamente ao episódio de nomeação de mais um diretor da Petrobras. E conseguimos emplacar o Paulo Roberto Costa. O José Dirceu, como eu disse, o ministro José Dirceu, resolvia os assuntos que tinham consenso nas indicações dos partidos aliados. Os dissensos, só quem resolvia era o presidente Lula. Então, nós chegamos na diretoria da Petrobras. Já tínhamos acertado com o José Dirceu que a indicação seria nossa e que nós íamos indicar Paulo Roberto Costa. E ele foi claro em dizer que já tinha esgotado todo o poder que ele tinha, que não tinha mais como ele nomear o Paulo Roberto Costa. E isso ficou definido para que o Lula, o presidente Lula, chegasse a uma conclusão nisso. E aí, essa coisa estava demorando 6 meses. Nós fizemos uma obstrução na pauta da Câmara. Nós do PP, PTB e PL, que hoje é o PR. Fizemos uma obstrução, porque nós também, os partidos, estávamos sendo cozinhados, como a gente diz, enrolados. Não saíam as nomeações e chegamos a obstruir uma pauta da Câmara de Deputados com 17 medidas provisórias, durante 3 meses. E a Câmara não funcionava enquanto não resolvesse a situação das nossas indicações. Só antes do senhor prosseguir, desculpe, só um esclarecimento, que período foi esse? 2004. Em 2004, no princípio de 2004, final de 2003, princípio de 2004, disse o depoente, o Paulo Roberto foi nomeado em maio de 2004. Então, José Dirceu disse que não tinha como resolver isso e que tinha que ser uma conversa com o presidente Lula, no gabinete dele, e que seria necessária a presença do presidente da Petrobras, doutor José Eduardo Dutra. E foi então quando houve um diálogo que já foi transmitido diversas vezes, e que o presidente Lula perguntou ao José Eduardo, que era o presidente da Petrobras, por que o Paulo Roberto Costa não estava sendo nomeado, não tinha sido nomeado. Ele disse que não era ele que nomeava, era o Conselho de Administração. Então o Lula perguntou, e o Conselho de Administração, por que não nomeia ele? Ele disse, porque o Conselho de Administração é independente. Ele disse, quem nomeou esse conselho? Ele disse, a maioria desse conselho foi você, presidente. Ele chamava você, até porque não tinha essa liturgia do cargo. Você, Lula, que nomeou, ele disse. Eu posso demitir? Respondeu José Eduardo. Pode. Pois diga a eles que se não admitirem o Paulo Roberto Costa, não fizerem a nomeação, vou demitir o conselho. E aí o José Eduardo Dutra, que tinha uma ligação com o Rogério Manso, disse, olha, não é da tradição da Petrobras estar trocando diretor. E aí disse o presidente, olha, Dutra, se fosse da tradição, nem você era presidente da Petrobras e nem eu presidente do Brasil. Então, vou dar um prazo de 1 semana. Se ele não for nomeado, nós vamos trocar o conselho e vamos nomear o doutor Paulo Roberto Costa. E ele foi nomeado 15 dias depois. Paulo Roberto Costa era o diretor. São palavras do Pedro Correia. Ocorreu a nomeação, depoente, ocorreu a nomeação 15 dias depois e nós saímos de lá, já desobstruímos a pauta e as coisas começaram a tramitar. Isso é muito claro. Perguntado, qual era a pretensão, qual era o objetivo de nomeação de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento? Diz o depoente, o objetivo do partido era poder fazer favor a empresários para cobrar recursos, para que a gente pudesse manter o partido. Paulo Roberto Costa, após confirmar a existência de propinas no contrato da Petrobras e a participação do AS, confessando inclusive que recebeu valores, esclareceu como ocorreu a sua nomeação para a diretoria. E esse esclarecimento dele vem em sintonia com o que disse o Pedro Correia. Nestor Severo também, depois, como testemunha colaboradora nesses autos, asseverou desconhecer que o então presidente Lula tivesse pedido propina, embora narrasse a sua intensa participação nos negócios estatal. Todavia, destaca o modo como se deu sua saída da diretoria da Petrobras e sua nomeação, na mesma data, para a BR Distribuidora. Diz ele. Então, a reunião do conselho se fazia de manhã na Petrobras, e os mesmos conselheiros, à tarde, faziam a reunião do conselho da BR. Então, de manhã, fui substituído pelo Dr. Jorge Zelada, na diretoria internacional, e à tarde fui nomeado diretor da BR Distribuidora. Diz ele. Pela manhã, eu fui comunicado pelo presidente Gabrielli que eu estaria sendo substituído, que tinha havido uma reunião no dia anterior. Essa reunião foi numa segunda-feira, essa reunião do conselho. Então, o Gabrielli me disse que tinha havido uma reunião em Brasília no domingo. Acho que foi no domingo, no sábado, no fim de semana. E que o presidente Lula tinha dito, não tem como, tem que substituir amanhã, o Nestor Severo vai ser substituído. Diz ainda o interrogado testemunha, a testemunha colaboradora. Lula teria dito no relato do José, desculpe, do presidente Dutra, teria dito, abre aspas, bom, mas como é que fica o Nestor?
E nessa época, a diretoria financeira da BR estava sem titular, que tinha havido a saída do diretor financeiro, que tinha entrado em choque com a Graça Foster, que era presidente da Petrobras, e tinha renunciado ao cargo. Tinha saído da Petrobras, inclusive. Daí, ou então, ficou alguns meses a posição vazia e o Dutra informou: olha, presidente, a diretoria financeira da BR está sem ocupante. O que o Lula teria dito: bom, então se o Nestor estiver de acordo, amanhã o Conselho indica o Nestor para diretor financeiro da BR. Por isso que à tarde, logo pela manhã, o Gabriel me comunicou que eu estava saindo da diretoria internacional e à tarde, para minha surpresa, o Dutra foi lá na minha sala. Minha secretária falou: ó, o presidente Dutra quer falar com o senhor. E ele entrou na minha sala e falou assim: vamos embora. E eu falei assim: vamos embora para onde? Que história é essa? E ele falou: não, vamos, você vai para a BR, porque a BR é outro prédio. Na época era perto do Maracanã. Você vai, pô, você foi nomeado, você não está sabendo? Diretor financeiro da BR. Eu falei: não, ninguém me falou nada. Não, ontem o Lula já acertou, você vai hoje à tarde e vai ser indicado. E efetivamente à tarde o Conselho confirmou meu nome como diretor financeiro. Perguntado se essa sua indicação para a BR Distribuidora teria alguma relação com o empréstimo, com a questão da sonda, a Vitória 10.000, que foi contratada pela Chain. Eu vou contextualizar. O que eu digo no meu depoimento é que eu tive informações que isso teria sido uma compensação, um agradecimento pelo fato em 2006, final de 2006 e início de 2007, eu ter conseguido liquidar através da contratação da Chain Óleo e Gás para a operadora do Vitória 10.000, da segunda sonda que a área internacional contratou. E havia uma dívida de campanha de 2006, do PT. Isso me foi pedido pelo Gabriele, para que eu resolvesse esse problema, porque eu fui levar ao Gabriele um problema que o Silas estava me pressionando para liquidar uma dívida do PMDB, de 10 ou 15 milhões de reais da campanha de 2006. Eu fui ajudar ao Gabriele, e o Gabriele falou: vamos fazer uma troca. Eu lembro dessa conversa. Foi uma conversa só nós dois, em que Gabriele falou: vamos fazer uma troca. Deixa que eu resolva o problema do Silas, e você resolve o problema do PT. Eu desconhecia esse problema. Aí ele me disse: o PT tem uma dívida de 50 milhões de reais, que foi empréstimo tomado junto ao Banco Chain, e você vê o que pode fazer. Eu sei que vocês estão negociando com a Chain. Aí eu chamei o filho dos donos da Chain, o Fernando, que é diretor da Chain Óleo e Gás, e eu sabia que eles estavam com a pretensão e falei: olha, nós podemos fechar, colocar vocês como operadores da sonda, porque eles já operavam uma sonda aqui na Bacia de Campos, desde que a dívida de 50 milhões seja liquidada. E ele até reclamou: não, mas isso é o banco. Eu falei: bom, isso aí é problema de vocês, não é problema meu. Eu sei que o grupo é o mesmo. E 2 dias depois, ou 3, depois o Gabriele me ligou e disse: olha, o problema está resolvido, pode ir em frente. E aí me foi dito que essa liquidação, ou seja, ter conseguido liquidar essa dívida, teria sido motivo, ou um dos motivos, uma compensação, ou seja, teria sido uma forma de agradecimento pelo fato de eu ter conseguido liquidar essa dívida. Os fatos, esses mesmos fatos, são corroborados por Fernando Soares, ao afirmar que a indicação de Nestor Severo para a BR Distribuidora decorreu de uma composição política, bem como de um sentimento de compensação pelo auxílio de Nestor Severo teria dado ao Partido dos Trabalhadores. Eu vou poupá-las da leitura de mais um trecho da fala do Fernando Soares, que ratifica exatamente isso que eu acabei de referir. Por fim, Milton Pascovitch, em outro evento, 417, igualmente reconhece a existência do esquema de propina no seio da Petrobras, afirmando ter sido um dos intermediadores dos pagamentos de vantagem de vida. Declarou que, de fato, intermediava o pagamento entre fornecedores da Petrobras e a área de serviço e engenharia, para Renato Duque e Pedro Barusco, assim como para agentes do Partido dos Trabalhadores, dentre eles José Dirceu. O depoimento de Milton segue no caminho de que a propina era calculada em 1% sobre o valor do contrato e dividida entre os agentes da Petrobras e agentes políticos. Na ação penal anterior que a OAS respondeu, Léo Pinheiro e Agenor Franklin, dentre outros, foram condenados por crime de pertinência à organização criminosa em razão da participação no esquema de corrupção que assolou a Petrobras. A prova de dúvida acima do razoável de pagamentos realizados pelo Grupo OAS em favor de vários operadores que tinham por finalidade distribuir propina. Sobre a sentença, sobre o tema, disse a sentença e eu transcrevo. Com efeito, a construtora OAS passou a participar de ajustes fraudulentos de licitação da Petrobras por volta de 2007 e 2008. Bem, você estava acompanhando até o momento o desembargador João Pedro Gebran, ele é o relator
aqui está exatamente no fim do seu voto, né, já concluindo o seu voto, se debruçando agora não mais sobre as preliminares, foram todas negadas por eles, aqueles pedidos feitos pela defesa, e agora está no mérito da questão. E o desembargador já foi claro, doutores, nós temos provas mais do que acima do razoável de que houve uma participação direta do presidente Lula nos ilícitos aos quais ele está sendo acusado, continua sendo acusado e que fora condenado já em primeira instância, doutor Marcelo. O sentimento é esse, né? Eu acho que cada momento que vai passando e que o desembargador continua no seu voto, desta feita já no mérito, ele dá um indicativo de que a condenação vai ser mantida. E vai haver posteriormente uma discussão aí sobre a aplicação da pena, se vai ser majorada ou se vai ser diminuída ou mantida nos patamares fixados. Doutor Tiago, há uma ideia de que com esse voto, e a gente ainda não chegou ao término, a gente está imaginando de que o curso seja do acolhimento do que fora decidido já em primeira instância, lá pelo juiz Sérgio Moro, de que os demais venham a seguir esse voto. Se esse prosseguir, como falamos inicialmente, for acolhendo a ideia, a tese do relator, nós teremos aí um 3-0. 3-0 pode significar um problema muito maior para o ex-presidente Lula. É verdade, Elias. De uma certa forma, nós já havíamos conversado sobre isso, nós já antecipávamos que o desembargador relator deveria caminhar no sentido da manutenção da decisão de primeiro grau, e isso já tinha ficado muito claro até mesmo pelo final do relatório dele, no qual ele já disse que a antecipação do julgamento teria se dado em função da necessidade de combate à corrupção, e agora, com o mérito, ele está analisando o conteúdo probatório dos autos e já foi extremamente enfático no sentido da existência de prova apta ao julgamento, à manutenção do julgamento condenatório de primeiro grau. Então, o caminho que está sendo levado é justamente esse. Só para que fique compreendido melhor, esse voto que foi encaminhado pelo desembargador relator, os outros desembargadores já tiveram acesso a ele. O voto, ele é feito, ele é redigido, ele é entregue aos outros desembargadores antes da sessão, e aí eles têm a oportunidade de já conhecer previamente qual é o sentido que o desembargador relator vai encaminhar durante o julgamento. Isso é muito importante de ser colocado, doutor Tiago, porque as pessoas podem imaginar de que é tudo uma surpresa. E isso não é verdade. Não, justamente para favorecer o contraditório, justamente para favorecer o debate, esse voto ele já é encaminhado anteriormente. Inclusive, o próprio fato de nenhum desembargador ter pedido vista a partir do encerramento do relatório é um sinal razoavelmente claro de que o tribunal deve estar caminhando no sentido da manutenção à unanimidade da condenação em primeiro grau. Isso, obviamente, não é uma aposta, não se trata de uma coisa certa, né? Os desembargadores ainda vão se manifestar, os demais desembargadores, a respeito disso, mas se eventualmente caminhar nesse sentido, um julgamento unânime, mantendo a decisão de primeiro grau, encerra a possibilidade do manejo dos embargos infringentes. Embargo infringente é aquele recurso onde o voto vencido, no caso, imaginemos que nós tivéssemos 2 votos favoráveis à manutenção da condenação e um voto desfavorável. Esse voto desfavorável permitiria que a turma se juntasse a outra turma, no caso não seriam mais 3 desembargadores, mas sim 6, né, uma turma ampliada, e a partir daí houvesse um novo julgamento nos estritos limites do voto vencido. Se caminhar, como aparentemente está se demonstrando, para um julgamento unânime, e essa situação ocorrer, não haverá possibilidade de manejo desse recurso dentro do tribunal. Ou seja, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sendo 3-0, nós passamos dessa fase. Ainda não. Haveria ainda a possibilidade dos embargos de declaração. De declaração. Mas é preciso, só para mais uma vez se compreender, afora os tecnicismos próprios do direito processual, o embargo de declaração é quando há contradição, quando há ambiguidade, quando há omissão do julgamento. Nessas situações, o embargo de declaração tem a finalidade de aclarar o conteúdo da decisão. Normalmente não tem finalidade de modificar a decisão,
Mas é óbvio que a defesa do Lula tentaria imprimir efeito modificativo aos embargos declaratórios. De toda sorte, se caminhar no sentido da manutenção à unanimidade, não teria possibilidade dos embargos infringentes, a única possibilidade seria a dos embargos declaratórios e, obviamente, a cognição dos embargos declaratórios ela é muito menor e, a partir daí, a partir do julgamento dos embargos declaratórios, a defesa só poderia se socorrer dos recursos especial e extraordinário, que são aqueles dirigidos tanto ao STJ quanto ao STF em Brasília. Eu vou pedir, inclusive, que o doutor Marcelo Brabo reitere aquilo que já foi dito anteriormente, porque agora estamos também com imagens no Facebook oficial aqui do Tribunal de Contas do Estado, também no cadaminuto.com.br, o site de notícias também aqui do Estado de Alagoas, e na TV Ponta Verde, com imagens agora aqui da nossa TV Cidadão, uma TV aberta, gratuita, nessa parceria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas com a TV Senado. Muito importante. Se 3-0, caso venha a acontecer, doutor Marcelo, pode implicar uma série de elementos negativos para as pretensões eleitorais do ex-presidente. Pode sim, Elias, até porque ele vai ser enquadrado na lei da ficha limpa através do julgamento colegiado, que é uma das disposições que justamente isso. Ele está sendo processado em razão de um crime contra a administração pública e a lei exige, dá duas possibilidades dele ser inserido na lei da ficha limpa. A primeira delas é havendo julgamento colegiado, que só se dá por um tribunal, que é o caso do TRF da 4ª Região. Sendo unânime, essa decisão já entra diretamente no rol aí fornecido pelo CNJ para dizer que houve uma condenação em 2º grau, ele já estaria apontado num cadastro como inelegível e ele vai ter que obter um eventual efeito suspensivo neste recurso. E se for unânime, este efeito suspensivo só vai poder ser obtido ou no âmbito do STJ, que vai examinar a questão federal discutida nos autos, ou no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que vai examinar a questão constitucional. Então, o presidente Lula vai ter uma briga aí contra o tempo, de forma tal que quando do registro de candidatura, que se dá entre julho e agosto deste ano, deste ano presente, ele já obtenha um eventual efeito suspensivo, ou que pelo menos venha obter esse efeito suspensivo até o julgamento do registro de candidatura no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ocorrer no dia 4 de setembro de 2018, conforme o calendário eleitoral. E lembrando a todos de casa que a gente vive uma quadra diferente do TSE. Todos apostam que lidam no direito eleitoral que nós vamos ter um TSE muito mais duro esse ano. Inclusive sob a nova presidência da ministra Rosa Weber e com 2 novos componentes do Supremo Tribunal Federal que integrarão a corte, ministro Fachin e ministro Barroso. Então a tendência natural é que o presidente Lula venha obtendo esta decisão ou no STJ ou no Supremo, evitando essa discussão na seara eleitoral. Até porque a mim parece que vai ser uma seara árida para ele. Se ele não obter um efeito suspensivo no STJ ou no Supremo, ele vai ter muita dificuldade de conseguir superar a inelegibilidade no âmbito da Justiça Eleitoral. Agora, doutor Marcelo, como acontece em toda eleição, há um pacote do Tribunal Superior Eleitoral que modifica prazos, modifica algumas coisas que aparentemente são simples, mas que pode, de fato, comprometer determinada pretensão política. Qual é o prazo para que a gente possa modificar, caso seja necessário, um candidato à presidência da República por um outro? Porque, de repente, esse prazo possa ser exatamente o prazo fatal para o presidente, para o PT, para a sua coligação. Inclusive, o dia 4 de setembro não é um prazo colocado aí de maneira alheia no processo eleitoral. É justamente para permitir que antigamente você podia substituir até 24 horas do pleito. E às vezes acontecia uma substituição que sequer a população sabia que houve a substituição. Então, continuava votando em quem já tinha sido substituído. Já tinha sido substituído. E hoje isso já não mais prevalece, porque você vai ter que trocar a foto na urna eleitoral. E esse prazo hoje, ele dista aí no prazo de 20 dias. 20 dias. Então vai ter a possibilidade. Só que é uma coisa que, independentemente do que aconteça, vai ser traumática. A gente vai ter desfechos, ninguém sabe quais as consequências, ninguém sabe na eventualidade de não candidatura se esses votos vão migrar, para quem vão migrar. E de uma maneira geral, a gente termina tendo comprometida a democracia. O julgamento, na verdade, não vai ser apenas nas urnas, mas é um julgamento na seara aí criminal, na seara judicial e que vai trazer efeitos reflexos. Sem dúvida nenhuma, é um momento único da democracia brasileira, do sistema judicial brasileiro
E certamente vai ficar um julgamento deste para a posteridade. E com a certeza, isso aí envolvido não apenas aqueles que já foram presidentes, que venham a ser presidentes, mas todos os demais atores políticos, governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, que podem, dentro em breve também, a ficha limpa bater à sua porta. Agora, professor Tiago Mota, o cumprimento de sentença com a segunda instância exaurida já foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Em que momento isso vai se materializar para o ex-presidente e para os demais que estão nesse julgamento? Não é só o ex-presidente Lula que está nesse julgamento. Quando é que isso pode, de fato, se materializar para o ex-presidente e para os demais julgados? Bem, como já se colocou anteriormente, principalmente em relação a essa matéria, e vem sendo discutido diuturnamente, principalmente pelos advogados criminalistas, pelos professores de direito penal e processo penal no Brasil, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade da execução provisória da pena. Isso significa que, a partir da manutenção da decisão condenatória em segundo grau, esgotada a instância de segundo grau, ou seja, esgotado, por exemplo, no caso do ex-presidente Lula, esgotado todos os recursos cabíveis no TRF da 4ª Região, os recursos ao STJ e ao STF não teriam efeito suspensivo, o que autorizariam, em tese, a execução antecipada da pena. Isso é oficial? Ou é um ato oficial? Ou o Ministério Público Federal terá que requerer? O Ministério Público Federal terá que requerer. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem tido decisões no sentido de que existe autorização para a execução provisória, mas essa execução provisória ela não é um efeito automático. O que o MPF, no caso do TRF da 4ª Região, no caso do ex-presidente Lula, já consignou é que, durante os julgamentos de eventuais embargos infringentes ou embargos declaratórios, eles não irão pleitear de forma alguma a execução provisória, até porque não seria cabível, ou eventual decretação de prisão preventiva. Mas, no caso de serem manejados os recursos especial e extraordinário ao STF e STJ, nessa situação é possível, sim, que seja determinada. Mas é claro que existem muitas coisas que podem acontecer nesse meio tempo. Lembrando que a última decisão do Supremo Tribunal Federal tomada a respeito dessa matéria foi uma decisão resultante de empate. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal dividido e alguns ministros, como o próprio ministro Gilmar Mendes, já teria dito que teria mudado de posicionamento em relação a essa matéria. Então, existe, claro, sempre a possibilidade dessa demanda chegar até o Supremo Tribunal Federal, ou por meio de habeas corpus, enfim, por outros meios impugnativos e, eventualmente, o próprio Supremo Tribunal Federal mudar de ideia em relação à prisão. Então, nós temos uma situação hoje relativamente determinada pelo Supremo, já houve uma série de recursos posteriores às ADCs 43 e 44 que julgaram esse procedimento e até o HC 126297, mas no frigir dos ovos, a situação que nós temos nesse exato instante é que só seria possível a execução provisória não só do ex-presidente Lula, mas de todos os demais réus, no caso deste processo, a partir do momento do manejo dos recursos que extrapolem a competência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutor Marcelo, o que significa a frase do relator quando ele diz que prova indireta não é uma prova menor? Na verdade, Elisa, é justamente isso. Há um livre convencimento do magistrado, mas esse livre convencimento ele tem que ser motivado. E que você não tem critérios ou pesos para as provas. Da mesma forma que, às vezes, o depoimento da testemunha ele pode ser determinante para a condenação, às vezes, somente aquele depoimento isolado não tem a suficiência. E, justamente neste caso, o que a gente está observando é que há um arcabouço probatório aí bastante sólido, robusto, envolvendo provas documentais, depoimentos de testemunhas, envolvendo, inclusive, o próprio depoimento aí dos demais corréus. E tudo isso é que o relator, como aconteceu com o juiz Sérgio Moro, está utilizando para a formação da sua convicção. Bom, esse é um tipo de cenário que parece que vai se repetir com muito mais frequência na medida em que há uma discussão tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal em relação à flexibilização do foro
o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, como comumente é discutido. A gente vai estar conversando aqui sobre outros casos, naturalmente. Não tenha dúvida, eu acredito que este julgamento de hoje, ele vai ter pelo menos um efeito aí consequente e anexo, que é que os tribunais vão ter quase que uma obrigação de olhar esses processos de repercussão em sociedade, esses processos que envolvem políticos que já exerceram mandatos, que já tiveram uma grande representatividade e passem a imprimir aos mesmos um julgamento mais célere, de forma tal que possa se entrar, quando do período eleitoral, quando da quadra eleitoral, sem discussões sobre condenações na seara criminal e sobre discussões na seara da improbidade, permitindo ou não a elegibilidade, mas através de uma maneira plena. Sem essa discussão, porque querendo ou não, Elias, é muito triste um cidadão ir às urnas e dizer que vai votar no candidato subjúdice, sem saber se seu voto vai poder ou não ser aproveitado. É claro que existe uma presunção de inocência, se está subjúdice, você não está alijado daquele processo, principalmente nesta eventualidade de ser mantida a decisão, no caso do presidente Lula, e ele conseguir um efeito suspensivo, mas há a possibilidade de reversão. O fato de conseguir um efeito suspensivo não garante que o eventual recurso venha a ser provido e que aquela decisão anteriormente prolatada venha a ser modificada. Bem, professor Tiago Mota, em relação ainda ao foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, de uma certa forma ele vem sendo injustiçado, as pessoas não têm uma ideia muito clara e o que se sobressai é exatamente quando uma autoridade faz um uso indevido do foro. Elias, marcadamente, o foro por prerrogativa de função, que é constantemente apelidado de foro privilegiado, ele na realidade nem é tanto um privilégio. Né? O indivíduo, por exemplo, que não tem foro privilegiado, que não tem foro por prerrogativa de função, ele é julgado em primeira instância e ele teria ordinariamente como levar o julgamento dele à segunda instância por meio de uma apelação, utilizar os recursos cabíveis, subir ao STJ e subir ao STF, como por exemplo está fazendo o ex-presidente Lula. Ele foi condenado em primeira instância, ingressou com apelação criminal que levou o julgamento ao TRF, vai poder eventualmente ingressar com embargos infringentes, embargos declaratórios, vai poder, inclusive, talvez, embargos declaratórios sobre embargos declaratórios, enfim. Recurso especial, recurso extraordinário, esse processo tem uma tendência a perdurar por muito mais tempo. Os processos julgados em única ou última instância em relação ao foro por prerrogativa, eles não têm essa situação. O indivíduo não tem necessariamente direito ao exercício do duplo grau de jurisdição. Geralmente, os julgamentos são, em função disso, únicos, últimos. Então, ele normalmente não vai ter, como aconteceu na P470 do Mensalão, a possibilidade de um novo provimento por um outro tribunal a respeito daquela matéria. Então, da mesma forma que o foro prerrogativo ele dá direitos, ele também os retira. E ele o faz porque é óbvio que indivíduos que detêm determinado poder político ou poder econômico, né, em função do exercício de um determinado cargo público, eles eventualmente teriam uma possibilidade de influenciar, de pressionar uma única autoridade judiciária de forma muito mais efetiva, de forma muito mais opressora do que necessariamente um órgão colegiado. É muito mais difícil, por exemplo, utilizar deste meu poder em relação a 11, 15, 20, 30 desembargadores ou ministros, ou enfim, do que em relação a um único órgão judiciário. Acontece que, normalmente, as discussões sobre o foro de prerrogativa são discussões muito superficiais. É óbvio que a forma como o foro de prerrogativa hoje está sendo utilizada, eu também acho que deve ser modificada, mas não necessariamente em acabar com o foro. É preciso que haja mecanismos para que o processo em tribunais corra de forma muito mais dinâmica. E aí sim eu possa ter, ao mesmo tempo, o respeito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, um segundo pronunciamento a respeito da matéria e muito mais isso. Uma divisão da pressão exercida em casos como esse, que é um caso extremamente midiático, que é um caso que tem uma grande pressão. Imagino a quantidade, por exemplo, de ameaças que esses desembargadores já sofreram em função desse julgamento. Então, as instituições precisam funcionar e precisam funcionar corretamente, e isso só se dá quando o julgamento é feito com imparcialidade. Neutralidade não existe, é óbvio que todo mundo tem uma certa percepção acerca da realidade, mas a necessidade de ter uma postura imparcial em relação aos autos, isso é imanente de um Estado democrático de direito. Então, é preciso que a discussão seja
mais profunda do que vem sendo tratado, principalmente pelos veículos de comunicação. Olha, por ser um julgamento midiático, nós recebemos informações de todo o país. Tem desde orações, por exemplo, em Porto Velho, para o presidente Lula, a confrontos que estão acontecendo na cidade de João Pessoa. O Maradona já postou, inclusive, uma camisa da seleção brasileira em apoio ao Lula, tem o nome Lula na camisa 10. Enfim, é um julgamento que ultrapassa os tribunais. Mas há uma necessidade de que o bom senso impere, de que essa discussão, ela não começou nos tribunais, mas ela chegou. E ao chegar aos tribunais, os tribunais precisam trabalhar com as provas, trabalhar com aquilo que é, de fato, do jurídico. E as instituições, elas precisam caminhar com aquilo que a Constituição lhes deu como ferramentas. Sem isso, doutores, a gente vai para um outro universo, que não é um universo democrático. Isso muito me preocupa. Que o direito substitui a barbárie, né? A gente não pode julgar ideologicamente. Eu não quero julgar sob o prisma do réu e muito menos julgar sob o prisma da vítima. Eu preciso julgar, ou o julgador precisa decidir sob o prisma do direito, né? Sobre os limites do direito. E o convencimento se dá por meio da argumentação. É isso que os desembargadores estão fazendo agora. É isso que o relator está fazendo agora. Ele está manifestando um voto no qual ele está analisando o conteúdo probatório presente nos autos e dizendo qual é a convicção dele a respeito da matéria. Eu posso ter tranquilamente uma convicção diferente acerca das mesmas provas. Mas a forma do convencimento se dá justamente pelo debate existente entre esses três desembargadores que precisam ter a necessária calma e paz de espírito para que possam julgar conforme aquilo que a missão que a eles foi concedida, que a eles Isso foi fica uma lição confiada. para a justiça também, em determinado momento, de que os casos que são muito parecidos, semelhantes, precisam ter um destino também semelhante? É isso que se espera, né, Elias? Até porque, na verdade, hoje você está julgando uma pessoa, que é o ex-presidente Lula, mas, na verdade, o julgamento não deve ser de pessoas. O julgamento deve ser de fatos e de direito. E o que a gente espera é isso, é que possa criar paradigmas, que eventuais previsibilidade, que eventual decisão contrária, ela deve ser desafiada através de recurso, não é a força das ruas, não são as manifestações midiáticas que podem influenciar. E o importante é isso, é que o julgador, de uma forma geral, ele tem esta consciência, que o julgamento dele ele traz repercussões pessoais para os réus, traz repercussões em sociedade, mas que ele tem que tentar conciliar estas repercussões com o constante do caderno processual, das provas lá constantes, do direito a ser aplicado. Ele não pode, em razão de percepções pessoais, ele não pode, através de sentimentos aí que emane ou que ecoem da rua, ele vir a julgar. O julgamento deve ser no processo e do processo. E Marcelo, se me bem permite, se eventualmente o julgador compreender que ele não tem condições de ultrapassar esse isolamento, essa necessidade de estar equidistante à voz das ruas e de julgar conforme aquilo que está nos autos, é preciso que ele se afaste do julgamento. Nós precisamos ter maturidade para compreender que o processo judicante é um processo contra-majoritário. Não se julga com a voz das ruas. Não se está discutindo, por exemplo, neste caso, se o ex-presidente Lula fez um bom governo ou um mau governo. Não se está se discutindo se ele foi um bom presidente ou um péssimo presidente. Não se está discutindo o processo eleitoral que vai ser encaminhado, que se avizinha. O que está se discutindo agora, especificamente, o que deveria se estar discutindo agora especificamente, é se existem ou não elementos probatórios confiáveis, razoáveis, no sentido de manter a decisão que foi proclamada em primeiro grau, né? Isso é o que se espera de um Estado democrático de direito. Vamos então acompanhar um pouco mais o voto do desembargador João Pedro Gebran. Ele está num longo voto, mas é um voto, pode-se dizer, decisivo. Do seu entendimento, que teremos ou não o acompanhamento por parte dos outros dois desembargadores, um, inclusive, além de revisor desse voto, é também o próprio presidente da Câmara. Então, nós vamos acompanhar um pouco mais, você vai acompanhar também junto com a gente. O Roberto Moreira,
confirmou que a cota adquirida por Marisa Letícia era a unidade 141, mas que o apartamento triplex do edifício Salinas, do condomínio Solares, estava reservado para o ex-presidente. Segundo relatou, esteve presente na visita que o réu e sua falecida esposa fizeram à unidade, e após o que foram feitos projetos de reforma e respectivos orçamentos, bem como projeto de cozinha e armários contratados junto a kitchens. Disse ainda que foram comprados eletrodomésticos, que fazia tudo sob a ordens de Fábio Ianomini. Confirmou ter participado das reformas, sabendo que seriam destinados à unidade do apelante Luiz Inácio Lula da Silva. Perdão. E quais eram as justificativas, se é que era passada alguma justificativa ao senhor para o OAS estar fazendo isso em relação a essa unidade específica? Não era passada nenhuma justificativa, era para que fizesse para entregar para o ex-presidente, não foi passada outra. O senhor se recorda aproximadamente quanto foi gasto nessas reformas, nessas cozinhas, nesses armários? Em torno de 1.100.000. Tem algum documento do processo em que consta a assinatura do senhor? O senhor deve ter visto esses documentos? Sim. Reconhece a autenticidade deles? Sim, fui eu que assinei. O senhor tem conhecimento se houve algum pagamento de valores por parte do ex-presidente da Marisa Letícia relativamente aos custos dessa reforma? Não, não foi feito nenhum pagamento. Quem pagou essas reformas? A própria OAS. Confirmou também a reserva da unidade 164 para o presidente, pelo menos desde o final de 2013, e que a unidade anterior, 141, sequer foi visitada. E essa unidade 164 nunca esteve à venda nessas planilhas? Nunca. Ele tinha o controle das planilhas de venda dos imóveis. Nunca. Ela era reservada. O senhor soube dessa reserva, como uma reserva específica para o presidente e sua esposa, uma reserva geral? Não, reserva específica para ele, da unidade. O senhor recorda se nessa oportunidade também foi visitada a 141? Não foi visitada. Visitamos o apartamento 64A, descemos, visitou as áreas comuns e foi embora. Tem vários detalhes que vão somando, né? Quando ele diz que descemos e visitamos as áreas comuns, o zelador do prédio também disse que foi ele que apresentou as áreas comuns para ex-primeira-dama. Ou seja, embora sejam detalhes, todos eles somados vão dando certeza de que os fatos ocorreram dessa forma. Ou seja, que houve a visita, que foram até o apartamento, que desceu, foi apresentada a área comum, isso que diz o zelador, isso que dizem esses correios e empregados da OAS. Quando o senhor prestou esse depoimento, o senhor disse que essas reformas realizadas na 64A serviriam para qualquer pessoa interessada na unidade. O senhor confirma? Confirmo. A reforma foi feita... Confirmo. A reforma foi feita para o ex-presidente. Se ele não adquirisse, enfim, a unidade poderia ser, depois dele, poderia ser vendida, alguma coisa. Elas estavam... As unidades da planilha que ele tinha ou estavam revendidas ou reservadas. E essa, especificamente... não tinha, mas quando foi entregue pelo Telmo, ele foi específico em falar a respeito da unidade 164. Fábio Ianomini era superior hierárquico do Roberto, que acabei de ler alguns trechos, ambos subordinados do Léo Pinheiro. Quando interrogado, Fábio prestou esclarecimento sobre o modo como a S Empreendimentos assumiu as obras do condomínio Solares. Daí ele diz, a afirmação que consta na acusação é de que teria sido destinado ao ex-presidente do triplex 164A ou 174A desse edifício Solares. Fábio. A única, eu não recebi informação ou pedido de entregar essa unidade para o ex-presidente. O único pedido que houve, no meu caso, foi um pedido para que fizesse uma reforma, uma decoração desse apartamento para o presidente. Quando foi feito esse pedido? Esse pedido foi feito assim que assumi a presidência, então logo assumi. Eu assumi a presidência da OAS Empreendimentos em janeiro. Esse pedido veio em fevereiro. Em fevereiro. Quem fez esse pedido? O Léo Pinheiro. Ele falou para o senhor pessoalmente ou por telefone? Ele falou pessoalmente. E o apartamento foi reformado. Posteriormente, houve um pedido do Dr. Léo para que, pedido ao senhor, um pedido para mim, para preparar um projeto de decoração desse apartamento, e eu passei isso para a minha equipe. Que tipo de mudança? Enfim, foi instalada a cozinha, confirma que sim. O que constou do projeto final, para não ficar um mal-entendido em relação ao que é reforma e o que é decoração. Foi pedido para ter um novo quarto, parece no primeiro andar, lá no apartamento, também um problema de deck na piscina para melhorar a localização e o design. Havia também algumas questões que seriam vícios de obra da própria construção. Estava havendo vazamentos, se não estou enganado, entre outras coisas. E também constava do projeto um elevador, que era para superar a questão da escada, que era muito estreita, entre os andares. Além disso, teve também toda a mobília da cozinha. Foi feita também utensílios, foram comprados também para equipar o apartamento. Quanto aproximadamente foi gasto? Ao redor de R$ 1.200.000.
corroborando já o que disse outra testemunha. Esses projetos foram submetidos ao ex-presidente ou à senhora Marisa Letícia. Isso foi com o doutor Léo. Eu não sei se ele submeteu o projeto ao casal, como foi a discussão que ele teve, mas o pedido foi de entregar o projeto para ele. Então, imagino que isso tenha sido passado pelo casal também. Eu não estive presente, mas em nenhuma oportunidade com o casal, então não lhe posso dizer. A OAS tinha prática em fazer reformas dessa espécie nas suas unidades? Não, isso foi uma reforma totalmente atípica, um pedido atípico e o único pedido que o Dr. Léo me fez em relação a qualquer outra unidade. Houve algum contrato ou algum pagamento, algum desprezo adicional por esse triplex pelo senhor ex-presidente ou pela senhora Marisa Letícia? Não, não houve. O Ministério Público. O senhor mencionou aqui que houve uma reunião em 2014, onde o senhor Léo Pinheiro, o senhor José Aldemário Pinheiro, pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito. O que ele pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito para torná-lo mais fácil para a venda, ou ele pediu para o senhor deixar mais bonito para entender o interesse do ex-presidente e de Marisa Letícia? A reforma e o pedido foi para o ex-presidente e para a Marisa Letícia. Então, não era para investimento naquele apartamento, era para personalizado? Correto. Foi um pedido atípico, nunca havia feito um pedido dessa forma, não foi um pedido específico para fazer o projeto, a reforma, a decoração, deixar ele mais bonito para o presidente. Então, essa não buscava ali simplesmente torná-lo mais vendável, simplesmente torná-lo ajustado ao interesse do ex-presidente. É isso? Sim, sim. O Agenor Flank disse não ter participado das negociações da reforma, mas revelou saber que ter havido uma conta do Partido dos Trabalhadores decorrentes, além de outros contratos da OAS com a Petrobras. Disse ainda que o imóvel seria destinado ao ex-presidente, sendo que as reformas seriam custeadas com esses valores. E aqui ele relata uma viagem que ele fez com o Léo Pinheiro, em tempos bem anteriores aos fatos, quer dizer, em 2014, digo, e relata que o Léo Pinheiro falou para ele de conversas que tinha tido com o João Vacari, relata acerca das despesas que estavam tendo com a Bancob e com a reforma, e que teria que ir administrar os prejuízos milionários, diz ele, que a OAS estava tendo, seja com a conta do PT, seja com a assunção do contrato da Bancob, mas também com o apartamento. Não ignoro o que disse Paulo Okamoto e transcrevo o depoimento, e muito menos o que disse o depoimento do presidente Lula, que não havia no início e não havia no fim interesse na decisão do triplex, assevera que foi meramente para a visita, que era amigo do Léo Pinheiro e que o Léo Pinheiro decidiu apresentar o apartamento. Disse, o senhor se recorda quem foi junto ao senhor na visita? Sim, eu e minha mulher só. Quem estava presente à OAS? Ah, não sei que estava o Léo. O Léo Pinheiro estava? Estava. Qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, os senhores presidentes, o senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o apartamento. E o senhor sabe como todo e qualquer vendedor quer vender qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a questão do apartamento? Não, eu não recusei de pronto, porque o Léo falou, vou dar uma olhada e depois eu falo com você. Ou seja, fiz a transcrição para ser absolutamente transparente nas palavras do que disse o réu ex-presidente, negando de modo peremptório que tivesse, que fosse dele a unidade e se portava apenas como suposto adquirente. Pretenso adquirente, digo. Em outras passagens, o ex-presidente reafirmou que não tinha conhecimento dos fatos, que as tratativas eram feitas sempre com Marisa Letícia e que teria pensado em fazer o negócio a título de investimento. Transcrevo mais uma vez. Das provas testemunhais e dos interrogatórios acima produzidos, é possível apurar o contraste entre a versão da acusação e da defesa. O único ponto, todavia, deve ficar desde logo demarcado. As provas são seguras quanto à inexistência e transferência da propriedade no registro imobiliário em favor do apelante Luiz Inácio e sua esposa. Tampouco houve transferência da posse. Reside a controvérsia em definir se a unidade residencial estava efetivamente reservada e fora reformada com recurso da OAS para e a pedido do ex-presidente, ou se os melhoramentos na unidade decorriam da voluntariedade da empresa empreendedora. Tenho que o conjunto probatório permite um juízo seguro, afirmativo sobre a existência de provas acima de dúvida razoável de que o apartamento triplex, desde o início, inclusive antes mesmo da assunção das obras pela empreiteira OAS, foi reservado ao apartamento Luiz Inácio Lula da Silva e assim permaneceu após a OAS assumir o empreendimento.
Ainda também aprova, acima de dúvida razoável, que as reformas, compra da cozinha e utensílios foram feitas em favor do ex-presidente em customização feita a pedido e consoante projeto aprovado por este e por sua esposa. Destaque-se que o recebimento pessoal dessa vantagem, ao meu sentir, decorre de desígnio autônomo em relação à corrupção havida em favor do Partido dos Trabalhadores. Esta se deu mediante extenso esquema de corrupção havido no seio da Petrobras, com a destinação de recursos de contratos obtidos mediante ajuste de vontade dos concorrentes, em benefício de diversas pessoas e partidos políticos. Já em relação ao apartamento e suas melhorias, a vantagem está deslocada no tempo e no espaço em relação do recebimento anterior. A nova linha de nexo causal, no mínimo, relativamente à diferença de preço entre a unidade adquirida e aquela que lhe foi destinada, e o custeio das reformas e o mobiliário, ainda que o dinheiro tenha a mesma origem espúria, tratando-se, a toda evidência, ao meu juízo, de crimes distintos. Se houvesse quaisquer dúvidas quanto a todas as assertivas que eu fiz acerca do apartamento e do negócio, quero crer que elas sucumbem ao interrogatório de José Aldemário Pinheiro. E aqui, no longo interrogatório, reinterrogatório de José Aldemário Pinheiro, depois de ele ter ficado silente no primeiro interrogatório, ele conta como aconteceu a assunção da obra pela OAS, a obra que estava paralisada pela Bancob, diz que não tinha interesse em adquirir a reforma do edifício no Guarujá, que ele só tinha interesse em obras, poderia ter interesse em obras nas grandes cidades. Foi convencido pelo João Vacari que, tendo em vista que o ex-presidente era cotista ou pretenso adquirente de uma unidade no edifício Solares, que ele poderia assumir. Ele fez reuniões com a sua diretoria da Petrobras, verificando se havia viabilidade econômica na assunção desse empreendimento como incorporador. Posteriormente, ele vai falar que, embora tenha assumido, haviam várias dívidas que não estavam contabilizadas, isso que foi um motivo de uma das reuniões posteriores dele com o João Vacari. Enfim, esse é o contexto pelos quais assumiu a obra, e após discorrer disso, disse ele, a cota diz a respeito a essa outra unidade, que era um apartamento tipo. O senhor, depois, que nunca foi, que na verdade ela já estava reservada, embora a cota falasse do apartamento tipo, essa era um 64A que estava reservada, perguntado, disse, o senhor poderia negociar, então, o 141? 141, exatamente, e foi negociado. O triplex, não? Não. Não poderia negociar? Não poderia, mas quem lhe orientou? Pelo senhor Vacari e pelo Paulo Okamoto. Mais adiante, eu naquela época, em 2009, foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela, pertence à família do presidente. A unidade tipo você pode vender, porque eles não vão ficar com a unidade seria o triplex. Eu disse, e como nós vamos resolver essa questão? Não, vamos iniciar em 2010. Eu procurei Vacari para conversar com ele e como deveria fazer. Ele disse, não vamos mexer nesse assunto, tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Daí, vamos deixar para depois das eleições. A gente vê a forma, eu vejo como presidente, como vai ser feito isso. Bom, depois das eleições, disse ele, não sei em que período, mais ou menos, o ex-presidente teve uma doença grave e eu não me sentia confortável de tratar de um assunto desses. Eu só vim voltar a tratar posteriormente com João Vacari e com Paulo Okamoto. Sempre eu tratava com João Vacari e depois eu procurava o Paulo, que era a forma de... O presidente estava hospitalizado, depois de um tratamento de quimioterapia. E só vim tratar desse assunto com o presidente em 2013, eu pessoalmente. Na sequência do depoimento, Léo Pinheiro esclarece em que circunstâncias foram tratadas as questões atinentes ao passivo que a Bancob possuía pendentes com a OAS, assim como a respeito das reformas. Disse ele, em 2013 eu procurei o João Vacari e disse a ele, ô João, nós estamos com alguns problemas. A diretoria da OAS me posicionou de alguns dos empreendimentos estavam tendo problemas de passivos, que nós não conhecíamos na época da negociação. E nós temos também o problema do triplex. Como vamos resolver? Problema de titularidade, problema de diferença de preço. Nós temos que resolver essas questões. O Vacari me orientou o seguinte, abre aspas, olha, quanto ao problema do triplex, eu aconselho você a procurar o presidente. Ele já está atuando no Instituto. Você pode pedir um encontro com ele para saber dele exatamente o que deveria ser feito. Quanto aos demais empreendimentos, me apresente um estudo completo disso, o que houve e tal, para a gente dar uma olhada. Tudo bem.
Eu procurei o presidente, acredito que em novembro ou dezembro de 2013, expus a ele o estágio que já estava o prédio lá no Guarujá, já estava no estágio muito avançado, e queria saber dele como que nós deveríamos proceder, se havia alguma pretensão da família em fazer alguma modificação, ou como proceder na questão da titularidade e tal. O presidente disse, olha, eu vou ver com a família e retorno. Bom, no mês de janeiro. Aí só um minutinho, onde foi esse encontro? No Instituto Lula, lá no Ipiranga. Em janeiro de 2014, o presidente me chamou no Instituto e estive com ele. E ele disse, olha, eu gostaria de ir com a minha esposa visitar o apartamento. Você pode designar alguém? Eu disse, não, absolutamente, presidente, eu vou pessoalmente. E marcamos uma ida. Ele foi, a esposa, ele foi, marcamos na Via Anchieta, ele deu o número de um portão de uma fábrica, que eu ficasse ali, que ele sairia da casa e no horário combinado ele passaria. Ele iria no carro dele e eu no nosso carro. E assim foi feito, nos encontramos. Fomos para o Guarujá, entramos pela garagem, fomos ao apartamento, foi uma visita, excelência, de aproximadamente 2 horas, acredito eu, 1h30, 2 horas. E adiante diz ele. Quando concluído, eu acompanhei o casal até a garagem e o presidente me disse, olha, você poderia vir conosco no carro, seu carro vai seguindo. Chegando no meio do caminho, você passa para o seu carro, para seguir o seu roteiro, e nós vamos para outro lugar. Pois não, presidente. Tinha um assessor acompanhando ele, esse assessor foi para o nosso carro. Eu fui para o carro do presidente e Dona Marisa Letícia, nessa conversa no carro, ficou definido. Presidente, são muitas modificações. Eu precisaria, passar isso para o setor de arquitetura, para que isso fosse feito em um projeto e depois levar para a apreciação dos senhores. Agora, tem alguma coisa que eu aconselharia a gente fazer logo, porque o prédio já ia começar a receber moradores. Nós estamos falando de janeiro, fevereiro de 2014. O prédio já ia começar a receber moradores. Se tratando de figura do ex-presidente da República, eu acho que vai causar alguns transtornos. Ou seja, parece que o depoimento do Léo Pinheiro bate exatamente com a sequência de fatos descritos de que em dezembro se reuniu com João Vacari, em janeiro, fevereiro, representou o apartamento para o ex-presidente, na sequência foram elaborados os projetos foram apresentados ao ex-presidente e à ex-primeira-dama no apartamento de São Bernardo do Campo, as reformas foram efetivamente realizadas, todas as testemunhas dizem que essa reforma, essa customização, ou a grande parte das testemunhas dizem que essas reformas e essa customização foi feita a pedido em favor do ex-presidente. Ponto importante no interrogatório diz respeito à prévia apresentação dos projetos de melhoria ao ex-presidente e sua esposa, encontro ocorrido na residência do casal em São Bernardo do Campo. As declarações nesse aspecto são coincidentes com aquelas que eu li do Paulo Gordilho. José Aldemário, pois não, nós vimos lá o que precisava ser feito e tinha que fazer um projeto. Não tinha como mandar técnicos para ver a parte da barragem. Esse era um problema que estava havendo lá no sítio. Saímos de lá e o Paulo Gordilho. Então, foi produzido o que precisava ser feito e marcamos um. Quando estávamos prontos, eu marquei com o presidente. E estivemos na residência dele em São Bernardo do Campo, num dia de sábado, eu e Paulo Gordilho. Estava o presidente e sua esposa. Nós discutimos alguns detalhes que faltavam do triplex e os detalhes do sítio. Nessa data, ficou acordado que tudo aquilo que estava sendo pedido estava atendido, que nós podíamos prosseguir no triplex com todas as reformas que tinham sido acordadas, que tinham sido solicitadas por eles, e assim foi feito. Em julho ou agosto de 2014, eu não sei se foi por iniciativa nossa ou por iniciativa da família, do presidente, que queriam retornar para visitar o apartamento triplex. Eu comuniquei, eu fui lá no Instituto e o presidente me disse, olha, tem campanha eleitoral, não vai ficar bom, não vai ficar bem eu comparecer, está muito próximo da campanha, isso vai ser explorado. Teria algum problema de ir, meu filho iria com a Dona Marisa e você mandaria alguém. E tal, eu de novo me ofereci e fui, e visitamos. Estava tudo ok, eles aprovaram tudo que estava. Já estava numa fase bem adiantada a reforma. E eles falaram, está tudo ok. Em outro momento, Léo Pinheiro esclarece o método utilizado para a contabilização das despesas relativas à diferença de preço entre a unidade padrão e o triplex, nele computados. Igualmente, o custo da reforma e o fornecimento do mobiliário e equipamentos. Na audiência ficou esclarecido que Léo Pinheiro foi expressamente determinada por João Vacari a compensação de tais valores com o montante de propina destinado ao Partido dos Trabalhadores. Ele marcou comigo no mesmo local, o Léo Pinheiro falando sobre o Vacari.
no restaurante, um encontro com ele, onde eu levei esses créditos e esses débitos. Eu levei para ele o que nós, OAS, estava devendo por conta desses pagamentos de vantagens indevidas ao PT naquele momento, o que já estava atrasado e o que ainda ia acontecer. E os custos dos empreendimentos que nós estamos fazendo, desses passivos, que eu estou chamando de passivos ocultos, o termo usado de coisas que nós não tínhamos conhecimento, e mais os custos do triplex e do sítio. O João Vacari disse, olha, está tudo ok, está dentro de um princípio de que nós sempre adotamos, porque sempre, de quando em quando, que abria um encontro de contas, com ele tinha. Não, você pega isso, você paga isso ao diretório tal, paga isso ao político tal. Isso era feito, era uma coisa já corriqueira. Então, não vamos, disse o Vacari, não vamos mudar a metodologia, vamos continuar com a metodologia. Agora tem uma coisa aqui de cunho pessoal, que trata do presidente. Eu vou conversar com ele sobre isso, e ele retorna. Agora, nesse encontro, nós vamos ter com a diretoria da Bancob. E daí ele pede para não comentar as questões do presidente relacionadas com a Bancob. E assim foi feito. Houve isso. Passaram alguns dias, talvez uma semana ou duas no máximo, o Vacari me retornou dizendo que está tudo ok, que poderia adotar a sistemática de encontro de contas entre crédito e débitos que nós tínhamos. Inclusive, daí perguntaram, inclusive em relação aos débitos havidos no triplex, no sítio e nos outros empreendimentos. A soma total disso me parece que era algo em torno de 15 milhões de reais. E depois, como é que isso se desdobrou? Depois de agosto, o senhor disse que o apartamento ficaria pronto até o final de agosto, e ele ficou pronto? Ficou pronto. Mas ele foi entregue à família do ex-presidente? Daí responde, eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Aí eu não acompanhei mais. E na sequência ele diz, e a orientação que nós tivemos é que permanecesse em nosso nome, que no momento certo ia se ver a forma como ia ser feito. Quem dentro da OAS tratou desse assunto, além do senhor, e diz ele, do assunto que envolvia do triplex, a empresa OAS Empreendimentos só executou o que foi deliberado por mim. Perguntado ainda se mais alguém sabia, não, dentro da OAS Empreendimentos, como ela não tem nenhum envolvimento com nenhum órgão público, eles não tinham conhecimento. Sobre a transferência da unidade, Léo Pinheiro esclareceu. O Vacari me pediu que não fizesse, me liberou para a venda a unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e a unidade que pertenceria à família do presidente ficaria em nosso nome. Eu teria uma orientação. Em 2010 eu procurei, tinha um problema de campanha política, esperou-se por causa da matéria do... Mas qual era a explicação, então, que o senhor dava para os executivos da OAS? Que depois ia ser encontrada uma forma de transferência para alguém que o presidente determinasse, ou para a família dele mesmo. Eles sabiam que o imóvel era do ex-presidente que estava destinado? Sabiam. Bem, você continuou aí acompanhando o voto do relator. Ainda estamos no voto do relator, um voto extenso, um voto que realmente surpreendeu a quem assistiu desde o início a esse julgamento dos recursos impetrados tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público Federal, porque o relatório inicial do relator foi um relatório muito pequeno, em meia hora ele concluiu. Agora estamos num voto que chega até o mérito das questões que são ali postas e um voto muito extenso, mas um voto bastante esclarecedor para os pontos que foram colocados. Senhores, ele penetrou aí em todos os pontos que foram colocados pela defesa como as preliminares e parece-me que esmiuça de uma forma muito delimitada do ponto de vista de cada ponto por vez e cada ponto com muitos detalhes, de modo que parece ser um voto que ainda vai durar mais algum tempo. Claro que depois do voto dele nós vamos ter o revisor, vamos ter um terceiro voto do outro membro que compõe essa Câmara, mas o fato é que, caso todos os votos venham a acontecer, o presidente da Corte poderá prolatar uma sentença. É isso mesmo? Em verdade, Elisa, após o voto do relator, eles vão deliberar se suspende ou não a sessão, até porque o voto é muito longo. Posteriormente, vota o revisor e depois vai votar o vogal. Após a definição desses votos, se for unanimidade ou for por maioria, o presidente vai proclamar o resultado e possivelmente o acordo não vai ser conferido na sessão de hoje.
porque certamente vai ter manifestações também dos outros desembargadores, tanto do revisor como do vogal, que devem ser agregados ao julgamento. Então, possivelmente, na próxima sessão é que deve haver a conferência do acordo. E a partir daí, publicado o acordo, e nasce o prazo para eventual embargo de declaração e embargos infringentes, a depender do resultado, se por unanimidade ou por maioria. Bem, doutor Tiago, o que fica desse início de julgamento, eu julgo ser o início, porque ainda temos mais 2 ainda por votar. Como muito bem disse, Marcelo, nós estamos diante do posicionamento do desembargador relator. Nós teremos ainda as manifestações dos demais desembargadores. O julgamento feito no TRF é um julgamento colegiado, né? Um julgamento que é resultante dos votos de cada um dos desembargadores, tanto que nós não estamos diante de uma sentença, mas de um acórdão, né? Esse acórdão, ele deve ser prolatado ainda hoje, mas concordo com o Marcelo, dificilmente será conferido ainda hoje, deve ser levado para a próxima sessão. E o mais importante que fica é principalmente o respeito que o desembargador relator tem dado a todas as questões postas pelas apelações da defesa e pela apelação do Ministério Público Federal, né? É preciso, e isso é importante, porque a fundamentação, a motivação empregada na decisão, nos votos, é justamente o que vai subsidiar os recursos. Então, isso evita eventual ou diminui a possibilidade de eventual alegação de contradição, omissão, obscuridade, que tenha sido possivelmente uma das grandes finalidades do desembargador relator, é tentar evitar que seja possível a interposição de embargos de declaração. E mais importante, sob o ponto de vista, sob o palio da democraticidade, é justamente o fato de que os argumentos aventados pelas partes estão sendo devidamente analisados. Claro, não vamos fazer uma análise de mérito, se a decisão tomada é a mais acertada ou não, mas o que é importante é que as instituições estão prevalecendo e que a decisão está sendo tomada principalmente conforme o que está se vendo, os elementos trazidos pelos autos. Bem, a nossa gratidão, nós vamos encerrando aqui essa participação, esse bate-papo sobre tudo que está acontecendo lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Querendo agradecer aqui, doutor Marcelo Braba, é sempre um prazer estar ao seu lado e conversar muito sobre direito eleitoral. A gente sabe do impacto dessas decisões na vida de todos os brasileiros. Sem dúvida, Elisa, o agradecimento eu acho que é nosso, é uma oportunidade única em tempo real da gente estar tratando de um processo tão grandioso, de tão grande importância, não apenas para o próprio interessado direto, que é o ex-presidente Lula, mas uma importância para a sociedade, importância para os eleitores, importância para todos nós aqui, como eu, Tiago também está aqui presente. Eu acho que nós estamos numa quadra diferenciada do Brasil. Eu fico muito feliz de estar aqui presente, manifestar aí não só meu agradecimento, mas também os elogios à sua pessoa na condução desse processo, ao amigo Tiago no esclarecimento de maneira bastante elucidativa aí do direito criminal e as consequências, e a todos os atores, tanto ao TCE aqui, a presidente Rosa, e a todos aqueles também que interagiram, estão se integrando neste momento agora de divulgação, de esclarecimento. A nossa finalidade é essa, independentemente de convicções pessoais, é a gente poder expor um pouco do que o direito trata e como o direito trata essa situação, esperando que a gente saia, todos nós, maiores deste acontecimento e que realmente possa ecoar aí em sociedade a certeza de que não houve um justiçamento, na verdade houve um julgamento da maneira ampla e dentro do direito, usando os parâmetros legais, e que possa servir de exemplo, seja pela procedência ou improcedência, para as futuras gerações e para os políticos que hoje desempenham seus mandatos e que pretendem também ser guindados novamente aos mesmos ou a outros cargos. Meu muito obrigado, Elias, e certamente hoje podemos dar um pequeno contributo